eu quero compartilhar com você nessa noite é Atos capítulo 1, capítulo 1, versículo 6 ao 14. Depois nós vamos lá no final da Bíblia, o último livro da Bíblia, Apocalipse capítulo 3, versículos de 14 a 20. Eu quero falar sobre o tema de Jerusalém a Laodiceia. Você pode repetir comigo? De Jerusalém a Laodiceia. Atos, capítulo 1, versículo 6 a 14. Todos acharam? Então, os que se haviam reunido lhe consultaram: Senhor, será este tempo em que restaurarás o reino a Israel? Ele lhes afirmou: não vos compete saber as épocas ou as datas que o Pai estabeleceu por sua exclusiva autoridade. Contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Tendo dito estas palavras, foi Jesus elevado às alturas enquanto eles contemplavam, até que uma nuvem o encobriu da vista deles. E aconteceu que, estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia, surgiram junto dele 2 homens, vestidos de branco, que lhes comunicaram: homens galileus, por que estás contemplando as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi levado ao céu, retornará do mesmo modo como o viste subir. Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica próximo a Jerusalém, a distância de cerca de 1 quilômetro. Assim que chegaram, subiram a um grande aposento onde se hospedavam. Estavam presentes Pedro e João, Tiago e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. E todos estes perseveravam unânimes em oração, juntamente com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Agora vamos lá para Apocalipse, capítulo 3, versículos de 14 a 20. Bem? Se tiver alguém com dificuldade de achar Apocalipse, manda vir para a escola dominical. Amém? Apocalipse, o último livro da Bíblia, só que a Bíblia de trás para frente, você acha o primeiro, é mais fácil. Amém, queridos? Apocalipse 3, versículos 14 a 20. Ao anjo em Laodiceia escreve: assim declara o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as tuas obras, sei que não és nem frio nem quente, antes fosses frio ou quente. E por este motivo, porque és morno, não és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. E ainda dizes: estou rico, conquistei muitas riquezas e não preciso de mais nada. Contudo, não reconheces que és miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que estás nu. Portanto, ofereço-te este conselho: adquire de mim ouro refinado no fogo, a fim de que te enriqueças, roupas brancas para que possas cobrir a tua vergonhosa nudez, e compra o melhor colírio, para que ao ungir os teus olhos possas enxergar claramente. Eu repreendo e corrijo a todos quanto amo. Sê, pois, diligente e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Curva a sua cabeça. Pai, é a tua palavra, Senhor. E nós nos submetemos, Senhor, ao teu Espírito Santo nessa noite. Espírito Santo, tu és Senhor das nossas vidas. É o Senhor quem convence, é o Senhor quem fala. O Senhor poderia passar muitas horas aqui falando, se o Senhor não convencer cada um dos teus filhos que está sentado aqui, se o Senhor não ministrar a cada um dos teus filhos que estão assentados aqui, Senhor, eles não receberão a tua palavra. Mas, Espírito Santo, eu te peço que o Senhor possa abrir os corações, abrir as mentes dos teus filhos,
para a revelação desta tua palavra, Senhor. Que haja entendimento, Senhor, que haja compreensão da tua palavra, e que esta palavra, Senhor, ela possa produzir mudança, que ela possa mudar, Senhor, o nosso caráter, que ela possa mudar os nossos pensamentos, que ela possa mudar os nossos sentimentos, que ela possa mudar toda a nossa estrutura, Senhor, porque a tua palavra é poderosa. A tua palavra diz que ela não volta vazia, ela vai produzir o efeito para o qual ela foi enviada, e nós cremos que esta palavra foi enviada para esta hora, para esta noite. Portanto, Senhor, ministra os corações, ministra as nossas vidas nessa noite. Nós nos colocamos debaixo da autoridade da tua palavra e do teu Espírito, em nome de Jesus, amém. Eu dei título nessa palavra de Jerusalém a Laodiceia. Por que Jerusalém a Laodiceia? Eu quero falar sobre a igreja, amém? Eu quero falar sobre a igreja de Jesus. E nós temos dois textos que falam exatamente sobre a igreja de Jesus. O primeiro texto que nós lemos em Atos fala da igreja de Jerusalém, a igreja que nós chamamos de igreja primitiva, ou seja, a primeira igreja formada. Quando Jesus foi aos céus, ele teve o seu ministério terreno, você sabe a história, com aproximadamente 3 anos e meio de ministério. E quando Jesus então ele morre, ele ressuscita, depois de 40 dias ele se reúne com os discípulos, ele sopra o Espírito aos discípulos, ele diz para os discípulos: olha, vocês vão ficar aqui em Jerusalém, até que vocês sejam revestidos do alto com o poder do Espírito Santo, até que o Espírito Santo venha sobre vocês e esteja em vocês. Vocês não vão sair, vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, e vocês vão ser minhas testemunhas até os confins da terra. Vocês vão ser minhas testemunhas no Brasil, em Portugal, na Alemanha, na Europa, na Ásia, na África, em todos os países da terra. Vocês serão minhas testemunhas, mas enquanto vocês não receberem o poder, vocês vão ficar em Jerusalém. A Bíblia diz que quando Jesus então sai para o monte, para o Monte das Oliveiras, onde ele vai ser recebido, ele vai ser elevado aos céus. E a Bíblia diz então que seus discípulos estão ali, Jesus é elevado aos céus, e os discípulos voltam para Jerusalém, os discípulos voltam para o lugar onde eles estavam reunidos, e eles permanecem em comunhão. Repita comigo: permanecer em comunhão. E aí então é estabelecida a igreja depois de alguns dias. A Bíblia diz que quando se aproxima o dia de Pentecostes, a festa de Pentecostes, eles estavam todos reunidos. Havia comunhão, havia entrosamento, havia integração dos discípulos, havia um compartilhar dos discípulos, e eles estavam todos reunidos. Desde o dia em que Jesus foi levado aos céus até o dia de Pentecostes, os discípulos não fizeram absolutamente nada além do que estar orando, estar buscando ao Senhor, estar junto em comunhão. E a Bíblia diz que no dia de Pentecostes eles ouvem um som como de um vento impetuoso. Você conhece a história? E eles são cheios do Espírito Santo. E aí a partir daí começa então a igreja a estar literalmente organizada. Os discípulos, que agora são apóstolos do Senhor, eles começam a ministrar a palavra, eles começam a pregar o Evangelho, e eles começam exatamente no dia de Pentecostes, quando alguns dizem: esses camaradas estão bêbados às 9 horas da manhã. Esses caras estão loucos. Como é que pode? Eles seguiam a Jesus e agora estão aí bêbados, 9 horas da manhã. Eles estão embriagados. Eles tomaram muito vinho. Eles tomaram, encheram a cara de vinho novo. E Pedro, como era alguém muito ousado, Deus usa aquilo que é muitas vezes natural do nosso comportamento, da nossa personalidade. Pedro, que já tinha na sua personalidade uma personalidade mais atirada, Pedro vai se levantar, se colocar na frente e vai dizer: não, nós não estamos bêbados, nós não estamos embriagados, nós não estamos alcoolizados às 9 horas da manhã. Nós estamos aqui recebendo aquilo que foi promessa desde lá de Joel. E aí Pedro vai começar a narrar os profetas, Pedro vai começar a narrar as profecias, e vai dizer: nós estamos cheios do Espírito Santo, nós estamos cheios da presença do Senhor, nós estamos cheios da glória do Senhor. E a partir daí a igreja de Jerusalém, ela pregou, e a Bíblia diz que naquele dia que Pedro pregou, quase 3.000 almas se converteram. Pensa num negócio desse. Pensa numa igreja, numa multidão, você está na praça e de repente você começa a pregar, você começa a falar, e naquela época não tinha microfone, naquela época não tinha tecnologia. Pedro começa, eu penso que Pedro gritava muito alto, falava muito alto para aquelas pessoas todas ouvirem. E aí Pedro começa a falar, não sei se ele subiu num palanque, eu não sei se
E a Bíblia diz que naquele dia, quase 3.000 almas se converteram. Depois de uma segunda pregação, quase 5.000 almas se converteram. E a Bíblia diz que eles, a igreja de Jerusalém, eles permaneciam na comunhão, no partir do pão, na oração. Havia singeleza, havia simplicidade, havia alegria, havia unção do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo estava ali. E sabe o que acontecia? A igreja caía na graça do povo. A igreja, as pessoas olhavam para a igreja e falavam: caramba, esses caras são demais. Eu quero ser igual a eles. Eu quero me juntar a eles. Eu não quero viver mais essa vidinha medíocre que eu tenho. Eu não quero mais viver essa vidinha triste que eu tenho. Eu quero me juntar a esses discípulos, porque esses discípulos, eles parecem com Jesus. Eles são pessoas alegres. Eles são pessoas cheias do Espírito Santo. Onde eles colocam a mão, prospera. Eles oram pelos enfermos, eles são curados. Eles repreendem os demônios batem em retirada, né? Eles fazem maravilhas. E as pessoas queriam fazer parte da igreja. A igreja de Jerusalém. A igreja de Jerusalém é a igreja que reflete o caráter de Jesus. A igreja de Jerusalém, a igreja primitiva. Quando eu falo igreja de Jerusalém, eu estou falando da primeira igreja, da igreja primitiva. A igreja que Jesus fundou. A igreja que Jesus estabeleceu, que você foi ministrado nesses dias a respeito desse reino, que a igreja vive nesse reino. Você foi ministrado nesses dias que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. É dessa igreja que eu estou falando. Eu não estou falando da instituição igreja. Eu não estou falando da denominação X, da denominação Y. Eu não estou falando de uma igreja, simplesmente uma igreja local, mas eu estou falando da igreja que Jesus estabeleceu na terra. Da igreja que as portas do inferno não resistem à unção. Você está entendendo, amém? Então essa igreja é a igreja que reflete o caráter de Jesus. Pastor, como assim? Eles refletiam o caráter de Jesus. A Bíblia diz que a igreja primitiva, eles foram conhecidos como os cristãos. A igreja de Antioquia, que era parte da igreja primitiva, da primeira igreja, ela foi conhecida, os crentes de Antioquia eram chamados de cristãos. E por que eles eram chamados de cristãos? Porque eles refletiam o caráter de Jesus. Eles refletiam a imagem de Jesus. Eles brilhavam, como nós cantamos aqui, a glória de Jesus. E por isso, quando as pessoas olhavam para ele e falavam: esses camaradas parecem com Cristo. Esses camaradas parecem com aquele Yeshua, lá de Jerusalém. Aquele Jesus que eles dizem que morreu e ressuscitou. Esses caras parecem com ele, com aquele líder religioso lá de Jerusalém. E aí aqueles homens e aquelas mulheres da cidade chamaram os primeiros crentes de cristãos. Ou seja, eles parecem com Cristo. Eles têm o caráter de Jesus. Eles refletem a imagem de Jesus. A igreja de Jerusalém é a igreja que ora e o chão treme. A igreja de Jerusalém é a igreja que ora e o chão estremece. Quando Pedro está preso, eu já ministrei aqui algum tempo atrás sobre essa palavra. Quando Pedro está preso, eles começam a orar: ó Senhor, traz libertação. Ó Senhor, dá-nos direção. Ó Senhor, envia solução. Ó Senhor, faz com que os nossos inimigos sejam desbaratados. E a Bíblia diz que eles começaram a orar, eles começaram a clamar, eles jejuavam, eles intercediam. A igreja estava unânime, a igreja estava no único propósito, a igreja estava em unidade. E a palavra de Deus diz que quando eles acabaram de orar, a terra tremeu, o chão tremeu, o lugar onde eles estavam reunidos, o chão tremeu, por causa do poder do Senhor. Então a igreja primitiva é a igreja que ora e o chão estremece. A igreja primitiva é a igreja onde há cura. A igreja primitiva é onde há libertação. A igreja primitiva é onde há manifestação do poder de Jesus. Pedro, quando recebe o Espírito Santo, Pedro, quando recebe o Espírito Santo, ele é cheio do Espírito Santo. Ele chega na porta do templo. Ele não faz um estardalhaço. Ele não vai para a mídia. Ele não chama os repórteres. Que Pedro levanta, ele chega. Pedro e João, eles estão à porta do templo. Eles vão para a oração. E quando eles chegam na porta do templo, tem lá um coxo. Eu não sei porquê, mas Jesus deixou o coxo. Tá? Porque Jesus podia ter curado o coxo. Jesus tinha tantas vezes, Jesus subiu no templo. Tantas vezes Jesus foi à sinagoga. Tantas vezes Jesus passou por aquele coxo, mas Jesus deixou para que Pedro e João curassem.
me pergunte por quê. Lá no céu você pergunta para Jesus, amém? Mas a Bíblia diz que Pedro e João estão subindo a hora da oração. Às 3 horas da tarde, eles estão subindo para a oração. E de repente tem lá na porta do templo um homem mendigando, um coxo mendigando, pedindo um pouco de dinheiro. E Pedro olha para ele, talvez Pedro tenha colocado no bolso, como eu, puxado e visto que não tinha nenhuma moeda. E Pedro falou: eu não tenho dinheiro, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. E Pedro não, chama o repórter, chama a televisão, não, Pedro não fez nada disso. Vamos nas redes de televisão para proclamar, não fizeram nada disso. Pedro, num ato de simplicidade, porque o reino de Deus é simples. O reino de Deus é simples. A igreja precisa viver na simplicidade do reino. Pedro coloca a mão, estende a mão e diz assim: olha, em nome de Jesus, o Nazareno, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas eu tenho uma coisa muito mais importante do que ouro e prata. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. E a Bíblia diz que aquele homem, ele fez o quê? Ele se levantou e ele andou. A igreja de Jerusalém é uma igreja que não busca fama. Esse mesmo homem que Pedro curou, esse mesmo homem que João curou junto com Pedro, Pedro entra no templo e esse homem começa a seguir Pedro e João. E ele vai se prostrar e as pessoas começaram a se aproximar e ficaram: opa, Pedro, você é o cara, você é o bambambam, você tem o poder, você tem a unção. Pedro falou: opa, stop, para. Não é nada disso. Eu não faço nada, eu não tenho esse poder, eu não sou o cara, eu não sou o bambambam, eu não sou a estrela. Quem faz a cura, quem opera o milagre é o Senhor. Quem opera a cura, quem curou esse homem, quem libertou esse homem foi o Senhor Jesus. Você pode ler o livro de Atos, você vai ver isso. Eles começam a trazer que Pedro se envolvesse com a fama. Eles começaram a buscar, fazer com que Pedro se envolvesse, se enchesse de orgulho. Eu sou o cara, eu curo, eu liberto muita gente, olha, eu prego e muita gente se salva. Quando eu preguei a primeira pregação, olha, eu sou o cara, a primeira pregação 3.000, a segunda 5.000. Ó, agora, hoje estava aqui, ó, nem Jesus curou, agora eu. As pessoas queriam que Pedro tivesse fama. Só que Pedro diz assim: eu não quero isso. Eu estou anunciando o reino. Eu estou pregando o reino. E como João Batista disse, importa que ele cresça e que eu diminua. A igreja de Jerusalém é essa igreja que não busca fama. É a igreja que tem reconhecimento por causa das obras. Porque Jesus disse: vocês farão obras maiores do que a que eu faço. Jesus falou isso. Mas não é uma igreja que busca a fama pela fama. A fama de Jesus corria, mas Jesus não buscava a fama. A Bíblia diz que a fama de Jesus corria por todas as aldeias, por todas as cidades, e as pessoas traziam os enfermos, os endemoniados, mas Jesus nunca buscou a fama. Diga para o irmão: não busca fama, tenha o poder. Não busca fama, porque a fama passa. Quantas pessoas famosas vocês viram na televisão e elas não estão mais lá? Quantas pessoas buscaram a fama e já não estão mais lá? Porque existe uma música antiga de um cantor gospel, da nossa época, bem antigo. Ele canta uma coisa e diz que as mesmas mãos que aplaudem são as mesmas mãos que crucificam. As mesmas pessoas que querem levar você à fama, depois vão ser as mesmas pessoas que vão tentar matar você. Aconteceu isso com Jesus. As mesmas pessoas que aplaudiram Jesus quando ele entrou em Jerusalém: bendito seja o que vem em nome do Senhor, Hosana, Hosana, foram as mesmas que mandaram: crucificam. A fama passa. Mas a igreja de Jerusalém, ela não busca fama, mas ela tem o poder para curar, porque o poder vem do Senhor, amém? O salmista Davi disse isso: o Senhor me falou uma vez, mas 2 vezes eu ouvi. Sabe por quê? Sabe por que Davi disse 2 vezes eu ouvi? Eu ouvi com esse, eu ouvi com esse. O Senhor falou uma vez só, mas eu que não sou pouco ouvi 2 vezes. O poder pertence ao Senhor. Pilatos também disse para Jesus: Jesus, ó, eu posso mandar soltar você, posso mandar prender, você que decide o que você quer. Jesus falou o que para ele? Nenhum poder você teria se o Senhor não tivesse te dado, se o meu Pai não tivesse te dado. Então a igreja de Jerusalém, ela tem o poder de Deus, ela tem a unção do Espírito Santo. É uma igreja que cura, é uma igreja que liberta, é uma igreja que manifesta o poder de Jesus.
A igreja de Jerusalém é uma igreja que vive em unidade. Abra sua Bíblia lá em Atos 4:32. Atos 4:32. Vocês acharam? Digo amém. Uma igreja que vive em unidade, e da multidão dos que creram, um só. Se você puder grafar isso aí na sua Bíblia, faça isso. Um só era o sentimento e a maneira de pensar. Coisa interessante isso, gente. Vou repetir. E da multidão dos que creram, um só era o sentimento e a maneira de pensar. Ninguém considerava exclusivamente seu os bens que possuía, mas todos compartilhavam tudo entre si. Havia unidade, diga unidade. Quando há unidade, o reino de Deus é estabelecido. Quando há unidade, a vontade de Deus é estabelecida. Quando não há unidade, Jesus ensinou isso. Jesus ensinou um princípio. Um reino dividido não subsiste. Um reino onde não há unidade, não há comunhão, não há entrosamento, não há integração, não subsiste. Porque as pessoas diziam: ah, Jesus expulsa demônio por Beelzebul, o príncipe dos demônios. Pô, está alguma coisa errada. Não é possível? Como é que eu expulso o demônio eu sendo demoniado? Não tem cabimento isso, não pode. Jesus vai dar então a lição de um princípio. Um reino dividido não pode subsistir. Toda vez que um reino estiver dividido, ele vai perecer. Toda vez que um reino estiver faccionado, dividido em facções, ele não prevalecerá. Mas quando o reino está em unidade, quando um só é o pensamento, quando um só é o sentimento, quando um só, uma só fé, um só pensamento, então o reino de Deus é estabelecido. E a igreja de Jerusalém era uma igreja que estabeleceu o reino de Deus. Por quê? Porque eles viviam em unidade. Amém? Viver em unidade. Uma outra característica da igreja de Jerusalém é que na igreja de Jerusalém havia generosidade. Você pode repetir comigo? Generosidade. Eles compartilhavam o que tinham. Nesse mesmo versículo que a gente leu, diz que ninguém considerava exclusivamente seus bens que possuía, mas todos compartilhavam entre si. De forma que na igreja de Jerusalém não havia necessitados e nem havia aqueles que estavam muito ricos. Não tinha aquele que andava descalço e aquele que tinha 300 pés de sapato, porque eles compartilhavam entre si. Não havia necessitado, porque eles aprenderam a ser generosos, eles aprenderam a compartilhar. E quando a gente quer que o reino de Deus seja estabelecido, é preciso que a gente aprenda a compartilhar. Precisa ser generoso. E a igreja de Jerusalém era uma igreja que vivia de forma generosa, eles compartilhavam entre si. A igreja de Jerusalém tinha um nível de santidade tão elevado que a mentira gerou a morte de Ananias e Safira. Ah, que se fosse hoje, o negócio ia ficar complicado. O nível de santidade da igreja de Jerusalém era tão alto que quando a Bíblia diz que Barnabé era um homem rico, um grande fazendeiro, e ele pega a sua propriedade e ele vende. Vamos colocar aqui um preço na propriedade de Barnabé, R$1 milhão. Barnabé vende a sua fazenda por R$1 milhão. E ele chega aos pés do apóstolo Pedro, do apóstolo João, dos líderes da igreja naquela época. E ele diz: olha, eu vendi a minha propriedade. Eu sou um homem abastecido, eu sou um homem próspero. Eu vendi a minha fazenda por R$1 milhão. Está aqui R$1 milhão. Vamos distribuir entre o povo. Vamos distribuir entre os irmãos para que não haja falta entre eles. Vamos partilhar esse R$1 milhão entre os irmãos. Aí no meio da igreja primitiva, um homem e uma mulher chamados Ananias e Safira, eles eram casados. Eles ficam com inveja de Barnabé. Eles deixam um sentimento do diabo entrar no coração deles, uma síndrome luciferiana entrar no coração deles. E eles dizem: nós vamos fazer o mesmo. Nós queremos ser igual a Barnabé. Nós queremos também ser generosos. Mas eles não queriam ser generosos. Eles queriam simplesmente fazer uma cópia mal feita, uma cópia do Paraguai de Barnabé. Eles queriam mostrar que eles também podiam fazer. Eles queriam mostrar que eles também tinham capacidade de fazer. Eles estavam com um sentimento de inveja, um comportamento pecaminoso.
um comportamento sem santidade nenhuma. Eles não eram generosos. O que eles fazem? Você conhece a história. Eles pegam uma fazenda, eles tinham uma fazenda, vamos pensar assim. Eles tinham uma fazenda, e aí eles pegam, vendem também por R$1 milhão. Só que eles combinam entre si. Vamos fazer o Ananias, pega aqui. Ananias vem e a Safira vem e o Ananias fala para ela: ó, Safira, vamos fazer o seguinte: nós vendemos por R$1 milhão, mas nós vamos dizer para o Pedrão que nós vendemos por 500 mil. Combinado? 500 mil a gente bota no Banco do Brasil e vai render um jogo legal para a gente. Né? A gente vende por 500 mil, a gente vendeu por R$1 milhão, mas a gente não diz que vendeu por R$1 milhão. A gente diz que vai vender por 500, que vendeu por 500 mil. Aí a Safira também não prestava, o que ela faz? Legal, Ananias, vamos fazer isso. A gente bota lá, guarda para os nossos filhos dinheirinho, para eles não ficarem pobres, porque afinal de contas, para que eu vou levar para a igreja? Para que eu vou colocar R$1 milhão nos pés da mão? É muito dinheiro. Aí me diz que quando Ananias chega, ele chega e fala: olha aqui, o terreno que nós vendemos foi 500 mil. E Pedro cheio do Espírito Santo, porque o nível de santidade era muito alto. Eles buscavam o Senhor com muita integridade, com muita força, com muita vontade. Eles eram homens santos, homens puros diante do Senhor. E o Espírito Santo dá o discernimento a Pedro e diz: você mentiu ao Senhor. Você não está mentindo para mim, você está mentindo para o Espírito Santo. E eis aí a porta, aqueles que vão levar o teu corpo para a sepultura. A Bíblia diz que no mesmo instante que aconteceu com Ananias, passou um tempo, algumas horas, vem Safira, entrou a serelepe, achando que está tudo bem, tudo certinho, meu marido já foi, já enganou o apóstolo, já deu um dinheirinho para ele, o apóstolo ficou todo o povo, né? Porque é 500 mil, né? O apóstolo vai ficar legal, vai ficar, né? 500 mil, quem não gostaria de 500 mil? Aí a Safira vem toda serelepe, e aí quando ela chega para Pedro vai ficar. Foi por quanto tempo que vendeu a propriedade? Foi por 500 mil? Ela foi por 500 mil. Por que você mentiu o Espírito Santo? Olha só. Olha para trás. Na porta que está chegando aí, está chegando os camaradas para você para o marido agora mesmo. E a Bíblia diz que ela caiu morta. Mas pastor, por que isso? Por causa do nível de santidade. Por causa do nível de santidade da igreja primitiva. O nível de santidade da igreja primitiva era muito alto. E era insuportável a mentira. Qualquer pecado na igreja primitiva não se suportava. Era colocado à luz, era exposto para que fosse curado. Então essa é a igreja primitiva. A igreja primitiva, a sombra de Pedro cura. Pensa num negócio desse. Cara, a sombra de Pedro. Pensa isso, Mateus. Você andando na rua, a sombra curando. Você passa perto do inferno, a sombra cura. A igreja primitiva vivia isso. Pedro andava pela rua e as pessoas traziam os enfermos, porque não tinha tanto, era muita gente. E elas colocavam aí, quando Pedro passava, a sombra do Pedrão curava. A sombra do Pedro curava. Por causa do nível de unção de Pedro. Essa é a igreja primitiva. A igreja primitiva, o Senhor se manifestava com maravilhas. E há uma coisa muito interessante na igreja primitiva, que eu estava lendo esses textos de Atos, e eu achei uma coisa muito interessante. Deus zombava dos seus inimigos. Diga: Deus zomba dos seus inimigos. Já leu esse texto lá em Isaías 36, se não me falha a memória, 36 ou 38, diz que Deus zomba dos seus inimigos. Eu estava lendo esse texto, os textos de Atos a respeito da igreja primitiva, e eu vi Deus zombando dos seus inimigos. Pastor, como? Se você ler o livro de Atos, você vai ver umas coisas muito interessantes. Um dos textos lá em Atos, capítulo 5, versículo 17. Abre aí, para você ver como é que Deus às vezes faz umas coisas meio doidas ao nosso olho. Entendeu? Não é doido? Ao nosso olho. Versículo 17 do capítulo 5. Então o sumo sacerdote e todos os seus correligionários, membros do partido dos saduceus, foram tomados de grande inveja. E por isso mandaram prender os apóstolos e jogaram na prisão pública. Todavia, durante a noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, conduziu-os para fora e instruiu-os: e apresentai-vos no templo e anunciai às multidões todas as palavras de salvação.
Assim, ao raiar do dia, eles entraram no pátio do templo como haviam sido orientados e começaram a pregar ao povo. De outro lado, chegando o sumo sacerdote e os seus companheiros, imediatamente convocaram o sinédrio, ou seja, a assembleia dos principais líderes de Israel, e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Agora olha só que coisa muito engraçada a partir do versículo 22. Entretanto, ao chegarem à prisão, os guardas não os encontraram ali. Então voltaram e comunicaram: encontramos o cárcere fechado, com toda a segurança, e as sentinelas nos seus postos junto às portas, mas abrindo-as, a ninguém entramos lá dentro. Diante desse relato, o capitão da guarda do templo e do chefe dos sacerdotes ficaram atônitos, imaginando o que poderia ter acontecido com os apóstolos. Nesse momento chegou alguém com a notícia. Olha a notícia: eis que os homens que recolheste à prisão estão no pátio do templo, ensinando ao povo. Eu olhei esse texto aqui, eu ri, porque eu vi Deus zombando dos seus inimigos aqui. Pensa um negócio desse, olha só, os camaradas foram presos, não foram, amém? Aí de noite vem um anjo, abre a prisão, solta os discípulos, manda eles irem para casa, e de manhã manda eles irem pregar na sinagoga, fecha a cadeia, como se tivesse gente presa lá. E quando eles chegam no outro dia, os guardas chegam no outro dia, os capitães chegam no outro dia, eles vão abrir a cadeia pensando que tem gente lá dentro. E quando eles olham, não tem ninguém. O que aconteceu? Aí eles ficam procurando que nem um maluco. E aí quando eles vão ver, chega alguém e fala: não, peraí, esses camaradas que vocês mandaram prender, eles estão lá no pátio pregando o evangelho. Mas como? A prisão está com cadeado. Os guardas não foram violentados. Os guardas permanecem no lugar. O anjo do Senhor foi lá, não me pergunte como. Eu não sei. Depois você pergunta para Jesus lá no céu como é que ele fez isso. Mas a Bíblia diz que ele tirou os apóstolos da cadeia. O anjo foi lá, abriu a cadeia, tirou os apóstolos, levou eles para a praça pública, mandou eles pregar o evangelho, e aqueles inimigos do reino, os inimigos de Deus, ficaram confundidos. Eu queria que você desse uma aplauso ao Senhor por isso. Porque o Senhor sonda os seus inimigos. O Senhor sonda os seus inimigos. A igreja de Jerusalém, a igreja experimenta isso. A igreja de Jerusalém, a igreja que, como Pedro experimentou ser perto da prisão. Essa foi uma vez, mas Pedro esteve preso outras vezes. A igreja de Jerusalém é a igreja que faz que Paulo desça com cesto fugido. E ninguém consegue pegar Paulo. Pegar porque Paulo aparece no lugar. A igreja de Jerusalém é a igreja que experimenta coisas maravilhosas. Filipe está num lugar, daqui a pouco ele está em outro, pregando o evangelho. Você foi ministrando esses dias sobre isso. Essa é a igreja de Jerusalém. Mas existe uma outra igreja, a igreja de Laodiceia. Diga: igreja de Laodiceia. Eu fico pensando, por que essa igreja acabou? Por que essa igreja de Jerusalém acabou? Eu disse, o tema da palavra hoje é de Jerusalém a Laodiceia. E eu já essa primeira parte da ministração, eu disse para você como que era a igreja de Jerusalém. Uma igreja cheia da unção do Espírito Santo. Uma igreja cheia do poder do Espírito Santo. Uma igreja que manifestava maravilhas, curas, milagres, salvação, libertação. Uma igreja que vivia em comunhão. Uma igreja que era generosa. Uma igreja que não buscava fama, mas buscava o reino. E aí o poder de Deus fluía no meio da igreja. O que houve com essa igreja? Essa igreja se perdeu. Diga: essa igreja se perdeu. Depois dessa igreja começaram a acontecer muitas outras coisas. A igreja foi se perdendo. Os apóstolos perderam a sua vida por amor ao reino, por amor a Jesus. E a igreja foi recebendo outros líderes. E a igreja começou a se perder. A igreja começou a ser influenciada pelo mal. A igreja começou a ser influenciada pelo pecado. Essa santidade que eu falei aqui, que era alta, já não é mais alta assim. Esse nível de santidade que os crentes primitivos experimentavam, já não está mais alto assim. Já começaram a tratar as coisas de Deus com relatividade. Não é bem assim. Não, isso pode, isso não pode. Não é bem assim não. A gente tem que viver a cultura. A gente tem que viver no mundo contemporâneo. É verdade, a gente tem que estar contextualizado no mundo. A gente não pode querer que a igreja de 2.000 anos atrás esteja no mesmo contexto hoje.
mas a gente não pode abrir mão dos princípios da palavra. Você entende isso, amém? Diga comigo, princípios da palavra de Deus são inegociáveis. O que aconteceu então com essa igreja de Jerusalém? Eles começaram a negociar princípios. A igreja de Jerusalém, a igreja que Jesus instituiu, a igreja que Jesus estabeleceu, começou a negociar princípios. E princípios não se negociam. A cultura é diferente? É, a cultura é diferente. Se você for lá no meio dos índios, você não vai pensar que eles vão fazer o culto que a gente faz, não vai fazer. Entendeu, amém? Se você for na África, os africanos não vão fazer o culto igual o Brasil faz, porque eles têm uma cultura. Mas santidade é para o Brasil, é para a África, é para a Europa, é para 2000 anos atrás, é para agora, é para daqui a 2000 anos na frente. Santidade é santidade, não se negocia. E a igreja de Jerusalém começou a negociar. A história mostra isso. Eu não vou entrar aqui no mérito da história, porque o meu propósito não é esse. Não é contar uma história, relatar para você o que aconteceu na história. Mas o fato é que a história mostra para a gente que a igreja negociou princípios. E aí a gente agora entra na igreja de Laodiceia. A igreja que está lá, as 7 cartas, as cartas às 7 igrejas da Ásia. E a igreja de Laodiceia é a última igreja. É a última carta, a 7ª carta é a carta da igreja de Laodiceia. E quando o Espírito Santo começou a soprar nos meus ouvidos, há coisa de 15 dias atrás, o Espírito Santo só soprava essa palavra, Laodiceia. Laodiceia. E é claro que a gente conhece as cartas, mas eu fui tentar entender por que o Senhor estava falando Laodiceia. Laodiceia. E eu acordava num dia e o Senhor falava Laodiceia. E eu acordava no outro dia e o Senhor falava Laodiceia. E eu fui buscar no Senhor, por que Laodiceia? E o Senhor então me deu essa revelação. A igreja de Jerusalém está vivendo o tempo de Laodiceia. A igreja de Jerusalém que se corrompeu, a igreja que negociou princípios, é essa igreja dos últimos tempos, a igreja de Laodiceia. Eu queria que você mais uma vez desse comigo a igreja de Laodiceia, o texto lá da igreja de Laodiceia, no capítulo 3. Deixa aberto aí. Então, eu disse para você que essa igreja, a igreja de Jerusalém, a igreja cheia da unção, a igreja cheia do poder, a igreja cheia do Espírito Santo, a igreja que manifestava curas, milagres, a igreja que os discípulos, após serem arrebatados do lugar todo para cumprirem o chamado de Deus, a igreja que não abria mão de sofrer pelo nome de Jesus. Agora essa igreja se vende, essa igreja se corrompe, essa igreja busca fama, e a gente entra então no último período da igreja, a igreja de Laodiceia. E a igreja de Laodiceia tem algumas características muito interessantes. Eu sei que essa palavra é uma palavra de confronto. Por favor, de maneira nenhuma eu quero afrontar você, mas eu quero confrontar você, porque a afronta machuca, mas o confronto cura. Você pode repetir isso? A afronta machuca, o confronto cura. O propósito do Espírito de Deus hoje não é afrontar você, para dizer para você, não, você está na Laodiceia. Não é isso. O propósito do Espírito do Senhor nessa noite é dizer para você, você precisa voltar à igreja de Jerusalém. Você precisa voltar aos princípios da igreja de Jerusalém. Amém? Então a primeira coisa que eu vejo aqui na igreja de Laodiceia, o Senhor está dizendo, eu conheço as tuas obras. Versículo 15. Eu conheço as tuas obras, que não és frio nem quente. Ou seja, tu é meio termo. Tu não é nem frio, tu não é nem quente. E Jesus fala para ele, antes que você fosse frio, porque pelo menos se você fosse frio, você não tinha a falsa sensação de que você é quente. Deu para entender? Porque quem é morno pensa que é quente, mas na verdade não é quente, é morno. Mas quem é morno pensa assim, não, eu não sou frio, eu vou à igreja, eu dou meu dízimo. No louvor? E no louvor eu danço também. Danço, pulo na presença de Deus. Eu danço pra caramba na igreja. Isso, eu entrego meu dízimo, entrego minha primícia. Eu vou no congresso, participo. Mas por dentro você está morto. Por dentro você está morto. Você faz tudo que os crentes fazem, mas não tem a mesma unção, não tem o mesmo poder.
E aí a igreja de Laodiceia é uma igreja morna. E isso é estranho demais. Eu não sei se você gosta, né? Mas a pessoa tomar café morno. Não é legal, né? Café morno, água morna. Pensa, você tomar água, beber água morna. Em Laodiceia tinha fontes de água que eram mornas. E por isso que o Senhor usa esse termo. Você não é quente, nem frio, você é morno. Você é como essa água que tem em Laodiceia. Você não influencia ninguém, você não mata a sede de ninguém. Você é morno. Porque o que mata a sede? Água fresca, água fria. Não precisa ser geladona, né? Mas tem que ser uma água fria. Água morna não mata a sede, dá mais sede. E Jesus está falando para a igreja de Laodiceia: vocês são mornos, vocês não matam a sede de ninguém. A unção está aqui, vocês não têm unção mais, acabou a unção de vocês. Vocês fazem tudo religiosamente, vocês fazem tudo mecanicamente, vocês não têm unção, vocês são mornos, vocês não matam a sede. Aquilo que vocês têm não mata a sede de ninguém, porque vocês não têm nada. Então a primeira coisa que Jesus fala: vocês são mornos. Eu conheço as obras de vocês, eu vejo o que vocês fazem, eu vejo quem vocês são na igreja, mas eu vejo também quem vocês são fora da igreja. Eu vejo quem você é no seu trabalho, eu vejo quem você é na sua faculdade, eu vejo quem você é com a sua família, eu vejo quem você é com a sua esposa, com o seu esposo, eu vejo quem você é com o seu pai, com a sua mãe. Eu sei isso. Você não é crente, você não é filho, você é puro. Essa é a primeira característica da igreja de Laodiceia. Enquanto a igreja de Jerusalém é uma igreja quente, é uma igreja cheia de fogo do Espírito, é uma igreja que está inflamando onde elas passam, é uma igreja onde está incendiando onde eles passam, a igreja de Laodiceia é uma igreja morna, não pega fogo em ninguém. Você está entendendo isso? Amém? A segunda característica da igreja de Laodiceia é que a igreja de Laodiceia é uma igreja rica. Diga: igreja rica. Você já parou para ver que não, em todos os tempos nunca houve uma igreja, instituição tão rica como essa igreja hoje? As igrejas, quando eu falo da igreja, eu falo das igrejas locais, igrejas que são ricas, muito ricas, igrejas que fazem programa de televisão o dia todo, com muito dinheiro. Pensa que 30 segundos numa rede de televisão é muito dinheiro, é ou menos? É muito dinheiro. Agora você pensa uma igreja que faz programa de televisão o dia todo dia, 7 dias por semana, tem muito dinheiro, mas isso não significa que tem a presença de Deus. A igreja de Laodiceia era uma igreja rica. Laodiceia era uma cidade muito rica, e aqui o povo da cidade era um povo muito rico, era um povo muito próspero. Lá em Laodiceia a ciência, a medicina era avançada. Lá em Laodiceia a indústria têxtil era uma indústria muito próspera. Lá em Laodiceia a cidade era uma cidade muito rica, e o Jesus fala para ela: vocês estão muito ricos. Versículo 17 diz isso. Vocês dizem: eu estou rico, conquistei muitas riquezas, não preciso mais de nada. Você conhece alguém assim? Alguém que diz: eu não preciso de ninguém, estou bem, muito obrigado, não preciso de ninguém. PT, saudações, PT não, SB. Não preciso de ninguém, eu estou muito bem, obrigado. Não preciso de você, não preciso da igreja, não preciso de pastor, não preciso nem de Jesus. Estou bem, estou enriquecido, ganhei muito dinheiro, meu trabalho está próspero, né? Tem meu carro, tem minha casa de praia, tem minha casa de campo, tem dinheiro no banco, o que eu precisar, onde eu quiser, eu posso almoçar onde eu quiser, eu posso jantar onde eu quiser, eu posso fazer o que eu quiser, porque eu tenho muito dinheiro. A igreja de Laodiceia estava assim, rica pra caramba, podre de rico, como a gente diz, né? Igreja podre de rico. Então a segunda característica é que nunca houve uma igreja tão rica financeiramente, mas tão pobre espiritualmente. A igreja de Laodiceia e a igreja que nós estamos vivendo, não estou falando da igreja local, estou falando da igreja de um contexto geral, é uma igreja muito rica de dinheiro, mas muito pobre espiritualmente. Quisera Deus que a gente fosse pobre financeiramente e rico espiritualmente, porque nós faríamos as mesmas obras que a igreja de Jerusalém fazia, com pouco ou nenhum recurso. Pedro não andava de jatinho, de um lado para o outro. Aliás, eles andavam até com coisas mais importantes, eles eram trabalhados. Mas
Pedro não andava no jatinho, o meu jatinho particular, para eu viajar. Não tinha isso. Nada contra quem tem. Nada contra. Mas não era isso. Não era esse o objetivo. A igreja de Jerusalém era uma igreja muito simples, muito pobre financeiramente falando, mas era uma igreja rica da presença de Deus. Era uma igreja rica da glória de Deus, rica do poder de Deus. Então, uma das características da igreja de Laodiceia é que ela era uma igreja rica financeiramente, mas uma igreja pobre espiritualmente, onde não há manifestação do poder de Deus, não há glória de Deus, não há presença de Deus. Uma outra característica da igreja de Filadélfia é que essa igreja está nua. O Senhor fala para ela no versículo 18: portanto, ofereço-te este conselho: adquire de mim ouro refinado no fogo, a fim de te enriqueças, roupas brancas, para que possas cobrir tua vergonhosa nudez, e compra o melhor colírio, para que ao ungir teus olhos possa enxergar claramente. E aqui eu quero compartilhar com você 3 coisas que eu vejo aqui. O versículo 18 diz que o Senhor está dizendo para ela: olha, você é pobre, você tem dinheiro, você tem glória humana, você tem riqueza humana, mas você é pobre, você é miserável, você é cega, você está nu. Jesus está falando, não é o pastor que está falando, é Jesus que está falando. E aí ele vai dizer: eu ofereço para você um conselho: deixe a glória do homem, se envolva com a glória de Deus. Deixe a glória do homem. Como a Bíblia está falando aqui, olha, você tem riqueza, você tem ouro, você tem prata, mas não se preocupa com isso. Deixe essa glória do homem, deixe essa fama do homem, deixe esse aplauso do homem, deixe esse envolvimento com as coisas da terra e se envolva com a glória de Deus. É isso que o Senhor está dizendo para a igreja de Laodiceia. Deixa, eu te ofereço, eu te aconselho, eu ofereço a você um conselho: adquire o ouro de mim. O Senhor está falando: olha, adquire o ouro de mim, compra ouro comigo, busque ouro comigo, ouro refinado no fogo, para que você seja verdadeiramente rica. Ou seja, o Senhor está dizendo para a igreja de Laodiceia: se envolva com a minha glória. Não fica buscando a glória do homem, não fica buscando o reconhecimento do homem, não fica buscando a fama do homem, não fica buscando a aparência do homem. Busque a glória de Deus. É isso que o Senhor está falando para a igreja de Laodiceia. Ele está falando mais para a igreja de Laodiceia: olha a tua roupa, você está nu, você está pensando que você está abafando, você está pensando que você está bem, mas você está enfrentando vergonha, porque uma pessoa que fica nu, ela está mostrando a sua vergonha. E nunca, para usar a fala de um amigo nosso, nunca na história se viu tanta vergonha no meio da igreja. Por que isso acontece? Porque a igreja está nua. A igreja está nua. A Bíblia diz que quando os homens de Davi foram guerrear, eles foram, na verdade não foram guerrear, na verdade eles foram falar com o rei que seu pai tinha morrido, e eles foram lá para prestar uma solidariedade. A Bíblia diz que quando esses homens chegaram lá, o rei, em vez de tratá-los com honra, com reconhecimento, porque Davi foi lá, mandou seus guerreiros, mandou seus soldados para que pudessem fazer as condolências. E a Bíblia diz então que aquele rei mandou que rasgassem as vestes daqueles soldados de Davi até as nádegas, rasparam as barbas deles, rasgaram as suas vestes até as nádegas, e eles ficavam numa extrema vergonha. Porque pensa, uma pessoa andando na rua, uma pessoa em sã consciência andando na rua, uma vergonha. E Jesus está dizendo para essa igreja que você está nu. Eu aconselho que você compre, e diz aqui, roupas brancas, porque está faltando santidade. Roupas brancas apontam para a santidade. É uma igreja que não vive em santidade, é uma igreja que vive na religiosidade, é uma igreja que vive no mecânico, mas está longe da santidade. E a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Então a igreja de Laodiceia é uma igreja que está nua, é uma igreja que não está vivendo em santidade. Ela rasgou as suas roupas. A Bíblia diz que o sumo sacerdote Josué
estava com a sua roupa suja diante do Senhor, e Satanás o acusava diante do Senhor. E a Bíblia diz que na visão o Senhor vem e troca as vestes do sacerdote Josué, coloca um turbante de sacerdote novo e diz para ele: olha, as suas vestes foram trocadas, agora não pegue mais, porque você recebeu vestes novas. Nós somos sacerdotes do Senhor, amém? E nessa noite eu estou dizendo para você: eu quero colocar vestes novas em você. Eu quero colocar vestes brancas em você para cobrir a tua nudez, para cobrir a tua vergonha. É preciso que você viva em santidade. Por último, ele diz: olha, compra melhor colírio, porque você não está enxergando nada. Colírio é para você poder limpar as vistas, para você poder ter uma visão. A igreja que nós vivemos hoje, a igreja de Laodiceia, é uma igreja sem visão. É uma igreja sem visão. É uma igreja que não anda na visão. Eu não estou falando da visão celular, não. Estou falando da visão espiritual. É uma igreja que não tem discernimento espiritual. É uma igreja que facilmente é enganada porque não tem discernimento espiritual. É uma igreja que não olha com o olhar de Deus. É uma igreja que não vê como Deus vê. E porque não vê como Deus vê, perece. É cego criando cego, como Jesus disse. Vai para lá, vai para cá e não chega a lugar nenhum. Por quê? Porque não tem visão. E o Senhor está dizendo: melhor você comprar o meu colírio. Melhor você comprar o meu colírio para você poder enxergar, para você ter uma visão aberta daquilo que Deus tem como propósito para você. Amém? E aí, só há uma maneira de terminar, de reverter esse quadro: é envolver-se novamente com a glória de Deus. Amém? Pastor, como é que eu faço? Como é que eu faço pessoalmente? Eu não estou falando aqui de igreja e instituição, amém, querido? Eu estou falando da nossa vida enquanto igreja, porque igreja é você, igreja sou eu. Diga para o irmão que está fora: você é igreja. Diga para o irmão que está do outro lado: você é igreja. Quando eu falo de igreja, eu não estou falando de sete, porque aqui nas sete a gente vive na revelação da palavra, não podemos Espírito. Nas sete a gente vive dentro da visão que Deus tem que dar. Mas eu estou falando de você como igreja individualmente. Você como igreja individualmente. Você faz parte do corpo de Cristo. E eu quero perguntar nessa noite: você é quem? Você é Jerusalém ou você é Laodiceia? Quem você é? Que igreja você é? Você é a igreja de Jerusalém ou você é a igreja de Laodiceia? E para que isso seja revertido, para que esse quadro da igreja de Laodiceia seja revertida, é preciso envolver-se novamente com a glória de Deus. Vamos repetir isso: envolver-se novamente com a glória de Deus. O Senhor fala isso no versículo 19: eu repreendo e corrijo a todos quanto amo. Eu repreendo e corrijo a todos quanto amo. Se for dirigente, que é repreende. O Senhor não quer matar. O Senhor não quer anular. O Senhor quer que a gente se arrependa, se corrija e volte àquilo que a gente era. A gente volte a Jerusalém. Eu e o irmão só está disposto a voltar para Jerusalém. Essa igreja de Laodiceia está tão afastada de Deus, ela está tão distante de Deus, mas tão distante de Deus, que ela colocou Jesus para fora. Você tem noção disso? A igreja de Laodiceia colocou Jesus para fora. Pastor, que é isso? A igreja? Isso é heresia? Não. Leia o versículo 20 aí comigo. Eis, estou à porta e bato. Se Jesus está à porta, ele está onde? Do lado de fora. Jesus não está dentro da igreja. A igreja de Laodiceia se afastou tanto daquilo que era a igreja de Jerusalém, do propósito de Deus. A igreja de Laodiceia foi tão negligente, ela está tão distante, que Jesus está do lado de fora. Muita gente pega desse texto e diz assim: olha, você precisa se converter, porque Jesus está à porta e bate. É verdade, você precisa se converter, porque Jesus bate a porta, ele está à porta e bate. Mas esse texto aqui não está falando da pessoa que não conhece Jesus. Já me disse texto para vocês algumas vezes. Esse texto aqui está falando da igreja. Jesus está do lado de fora da igreja de Laodiceia dizendo: ei, pessoal, ei, pastor da igreja, abre a porta para eu entrar. Eu estou do lado de fora, o que vocês estão fazendo sem mim? Porque sem mim nada podeis fazer. Eu
Jesus, olha, dá uma chegadinha de fora, porque agora eu vou fazer umas coisas aqui que não dá, né? Se eu ficar aqui vai pegar mal, eu vou ficar constrangido. Então, eu vou ficar um pouquinho de fora. Eu vou dar uma pegadinha rapidinho. Vou dar só uma puladinha de cerca. Entendeu? Ah, vou só tomar umazinha, né? Vou dar só um tapinha, né? Vou só ficar um pouquinho. Fica um pouquinho lá de fora aqui e depois eu te chamo. Jesus está lá de fora, deixa a porta e vai. Se a igreja abrir, se você abrir, coloca o teu nome. Se você abrir, eu vou entrar, eu vou cear com você e você vai cear comigo. Eu vou ter comunhão com você, você vai ter comunhão comigo e você vai retornar à igreja de Deus. Porque nessa noite, no nome de Jesus, saia de Laodiceia e volte para Jesus. Saia. Deus precisa, Deus quer usar você. Por isso que ele está falando para a igreja: olha, eu repreendo, eu estou chamando a tua atenção porque eu amo você. Eu não estou chamando a tua atenção porque eu sou ruim. Eu não estou chamando a tua atenção porque eu sou para a rádio. Eu não estou chamando a tua atenção porque eu quero teu mal. Eu estou chamando a tua atenção porque eu quero ter comunhão com você. Só que você me colocou para fora. Você me colocou para fora com a tua falta de tempo. Você me colocou para fora com o teu serviço. Tem gente que serve muito. Olha, pastor, eu estou servindo pra caramba. Olha, eu vou de manhã, eu vou de noite, eu faço isso, eu faço aquilo. Você está fazendo a obra, mas não está em comunhão com o Senhor. Jesus está lá de fora. Você está conseguindo entender isso? Você está muito ativismo, fazendo. Eu faço, eu aconteço, eu subo, eu desço, eu vou, eu limpo, eu trago, eu faço. Só que você não tem a presença do Senhor. O que eu aprendi: quando você tem a presença do Senhor, você não fica cansado. Tem muita gente exausta, tem muita gente cansada, tem muita gente doente no meio da igreja, fazendo a obra. Estou fazendo, pastor, estou fazendo a obra. Não, estou fazendo a obra. Não, estou fazendo a obra. Eu dou aula, eu prego, eu canto, sabe? Eu faço célula, eu vou na. Está fazendo a obra, está fazendo. Mas está doente por dentro. Está morto por dentro, está morto por dentro. E hoje o Senhor está falando para você: ei, a porta, eu estou batendo. Que tal você abrir? Que tal você abrir? Sabe por quê? Porque se você abrir, Jesus não entra. A Bíblia diz que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. O ladrão não pede licença. O ladrão não chega para você e fala: ô, dá licença aí, qual é o seu nome dele? Júnior. Ah, Júnior, bem, prazer, eu sou o ladrão. Você pode me dar seu celular que eu vou precisar dele? Faz isso. Não, ele chega e perdeu. Não é assim? O ladrão faz isso. O ladrão chega de assalto. O seu nome é assalto. Chega de surpresa. Ele chega para invadir, ele chega para tomar, para roubar, para te acabar contigo. E se tu reagir, o que ele faz? Te mata. É ou não é? Mas a Bíblia diz que Jesus não. Jesus está na porta da igreja, da tua vida, da minha vida, dizendo: ei, eu estou fora. Se você abrir, vai ser muito legal. Eu vou poder entrar. Você vai me apresentar a tua casa, como ela está. Você vai me apresentar a tua vida, como ela está. Não quero que você enfeite, porque também tem isso, né? É diferente de enfeita a casa quando vai uma visita. A visita avisa: ó, vou na tua casa amanhã. A tua casa é uma bagunça. Aí o que você faz? Tem que fazer faxina. Não, Jesus não quer que você faça faxina. Ele vai fazer a faxina para você. Amém? Você dizendo: ei, eu estou a porta. Mas Senhor, minha vida está bagunçada. Não tem problema não. Abre a porta. Está bagunçada. Mas Senhor, minha vida está toda estruturada. Você não sabe como é que está a minha vida. Ó, meu casamento está uma bagunça. Abre a porta. Vai. Senhor, o Senhor não sabe como é que está o relacionamento com meus filhos. Olha, é um para cada lado. O Senhor não sabe, não tem noção. O Senhor quer entrar na minha casa? A gente encostou a porta. Senhor, o Senhor não sabe como é que está a minha vida espiritual. Está um cascalho. Eu não sinto mais a tua presença.
Eu vou na igreja, eu faço tudo economicamente, tem que levantar a mão, levanta, tem que abaixar a baixo, tem que pular o corpo, tem que dançar o danço, mas é tudo mecânico. Eu conheço as pessoas. Se você abrir, eu vou entrar. Vou cear com você, você vai cear comigo. E a tua vida vai ser diferente. Amém? Que você ficasse de pé agora no centro do roubo. Eu queria que você fosse sincero com o Senhor agora. Sincero é sincera, sem máscara, sem blá 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 do Senhor. Não adianta você falar, Senhor, eu estou assim porque, sabe? Eu estou assim porque a irmãzinha X falou isso assim para mim. Eu estou assim porque o irmãozinho X falou isso assim para mim. Senhor, eu estou assim porque o pastor falou isso, eu não gostei. Senhor, eu estou assim porque... Sem blá blá blá, o Senhor conhece o teu coração. Diga, seja sincero com o Senhor. Eu estou assim porque eu fiz isso. E eu me distanciei. Eu me distanciei de Jerusalém e fui para lá de sério. Eu achei que podia fazer tudo sem a tua presença. Amém? Você pode curvar a tua cabeça e orar. Amém? Vamos louvar o nome do Senhor. Aleluia. Fazer. Eu não vou ter restrição. Eu não vou ter nenhuma restrição para ser Porque